Olá! Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido essas expressões. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ela apanha porque gosta. Ou então, ela é mulher de malandro, ela sempre volta. Hoje a gente vai falar exatamente sobre esse contexto de por que é tão difícil para uma mulher sair de um relacionamento abusivo. Hoje, o tema que a gente vai tratar é o ciclo da violência. E você vai entender por que uma mulher, mesmo apanhando, ela volta para o seu agressor, ela volta para o seu marido, ela reata o relacionamento. Eu vou explicar para vocês como que funciona o ciclo da violência. Primeiramente, explicar para vocês que nenhuma violência, sobre hipótese alguma, dentro de um relacionamento, ela começa com um tapa. Nenhuma mulher sofre de cara uma agressão física. Ela é progressiva, né? Ela aumenta de intensidade e aumenta de frequência conforme essa mulher vai permitindo que esse homem se mantenha agredindo ela. Voltando no contexto dos 5 tipos de violência que existem, que estão previstas na Lei Maria da Penha. Violência física, violência psicológica, violência verbal, violência moral e violência sexual. As violências, elas não são separadas. Quando acontece uma, acontece a outra. Não, elas se misturam entre si. Às vezes, dentro de um relacionamento abusivo, pode nunca acontecer um tapa sequer. Dentro de um relacionamento, pode permanecer apenas no nível da violência psicológica. Pode acontecer somente a violência sexual, a violência patrimonial, ou elas podem, flutuar de uma para outra. Mas por que essa mulher permanece dentro desse relacionamento? E aí eu vou contextualizar para vocês. Uma mulher, quando ela se envolve com alguém, dadas as características biológicas, emocionais, psicológicas dessa mulher, ela está procurando um parceiro para dividir a vida dela e provavelmente formar uma família. Então, ela espera que esse parceiro compartilhe dos mesmos sonhos e perspectivas dessa mulher e expectativas dessa mulher. Por mais liberal que ela seja, por mais independente que essa mulher seja, ela idealiza um homem perfeito, que atenda às necessidades, anseios e expectativas dela. E o homem abusivo, ele tem um radar, que eu costumo dizer que é quase que um bate-sinal, que ele escaneia a sua vítima, né? Ele faz um scanner dela, que quando ele se aproxima dessa vítima, do alvo que já é pré-escolhido por ele antecipadamente, porque nunca são vítimas aleatórias. Nunca são. O homem nunca vai chegar numa mulher, o homem abusivo, o homem tóxico, né? Ele nunca vai chegar numa mulher que ele sabe que ele vai dar com os burros na água. Ele sempre escolhe a vítima de acordo com o potencial lesivo dele. Então, ele vai procurar uma mulher que já tem algum tipo de trauma, que tenha vivido alguma experiência negativa em relação a ex-relacionamentos, que tenha vindo de um lar disfuncional, que não esteja satisfeita com a sua imagem, com o seu peso, né, com o seu cabelo, com o seu trabalho, né, enfim, ela tem que ter alguma
carência emocional ou psicológica. E aí esse homem se aproxima dessa mulher e ele enaltece, ele evidencia todos os pontos positivos dessa mulher. Como você é inteligente, como você é bonita, como você é cheirosa, como você é trabalhadora, como você é uma boa filha, como você é uma boa mãe, como você é esperta. E ele vai evidenciando todos esses pontos e vai levantando a autoestima dessa mulher até ela estar completamente entregue a ele. E aí, quando ele tem sob o domínio, né, quando essa mulher está totalmente dominada por esse homem e se envolve, já está entregue, envolvida, e aí começam. Mas de que forma? Aí ele vai e agride ela? Não. Né? As fases do ciclo da violência, elas são 3. Geralmente, né, elas são divididas em 3 fases. A fase da lua de mel, a fase da intensificação, né, da tensão, né, é aquela fase do estado de alerta o tempo inteiro, e a fase da explosão. Né? Ao longo do programa, a gente vai destrinchar essas 3 fases. A fase da lua de mel é exatamente essa, mas ela se repete dentro do ciclo e acaba completando 4 fases, né? 2 de lua de mel. E eu vou explicar direitinho. A fase da lua de mel é essa fase maravilhosa, que tudo está muito bem, né? Todo mundo diz, nossa, vocês são um casal perfeito, vocês nasceram um para o outro, vocês se completam igual feijão com arroz, né? Pipoca e guaraná, praia e futevôlei, enfim, essas misturas que sempre dão certo. Mas em determinado momento, você começa a não atender mais às expectativas desse homem. Mas de que maneira? Na verdade, o homem abusivo, né, o homem tóxico, ele quer ser sempre o centro da atenção. Tem um quê de narcisismo, né, nessa questão do homem abusivo. Ele sente prazer em estar no centro de tudo. Misturado ao narcisismo, a gente tem um quesinho de psicopatia, pelo prazer que ele sente em torturar a sua vítima, que no caso é a mulher. Então ele constrói um castelo de cartas de uma personalidade que não existe, né? É uma máscara de bom moço, de homem maravilhoso, de príncipe encantado no cavalo branco. E aos poucos, essa máscara e esse personagem não consegue se sustentar e ele invariavelmente mostra a verdadeira face dele, que é de um homem sem empatia nenhuma, um homem narcisista e um homem com um quesinho de psicopatia. E aí eu vou dar exemplos bem claros para você entender. Tudo estava às mil maravilhas. De repente, você trabalha, né? Você trabalha numa empresa grande, com homens e mulheres trabalhando, você tem as suas amigas, você tem a sua vida social, né? Você gosta de sair, você gosta de se arrumar, você gosta de estar maquiada, bem arrumada para ir trabalhar, você tem o seu carro, você paga as suas contas, né? Não que quem não tenha isso não sofra, tá, gente? Mas você tem a sua vida antes de entrar nesse relacionamento abusivo. Todo mundo te conhecia. E aí você entra no relacionamento abusivo. E aí começa o ciclo da violência. Depois do intervalo, a gente continua para a próxima fase, que é a intensificação da tensão.
estamos de volta e agora eu vou abordar a segunda fase do ciclo da violência, que é o aumento de tensão. Esse aumento de tensão, ele normalmente começa de forma sutil, né? Ele vai testando os limites, né? De até onde ele pode ir, até quando ele pode avançar e qual o tamanho do controle e do domínio que ele exerce sobre você. Exemplo, né? Como eu falei no bloco anterior, você tem a sua vida, você tem as suas amigas, né? Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida social. E ele te conheceu exatamente desta forma. Você é uma mulher bem resolvida, que saía, que se arrumava, que se maquiava, que ia trabalhar cheirosa, né, que tinha vários amigos, a sua rede social era bastante movimentada, porque você é uma mulher que gosta de viver a sua vida. E ele, em tese, se encantou pela sua persona. Né? Ele dizia o quanto você era maravilhosa, o quanto você era esplendorosa, e aí vocês começaram a se relacionar. E ele começa a sutilmente tentar podar algumas falhas que ele observou em você. E são pequenas frases que você não se dá conta. Quando você percebe, você já está completamente dominada pela teia pegajosa desse homem abusivo. Exemplo, sábado à noite, as suas amigas vão naquele barzinho que inaugurou com karaokê, vai todo mundo e elas te chamam. E você tá com ele e fala, amor, as minhas amigas vão naquele bar que acabou de abrir, que tem um karaokê maravilhoso, vamos? E aí ele fala assim, vamos sim, vamos. E você começa a se arrumar. E aí ele vira pra você e fala assim, nossa, eu gosto tanto quando você tá natural, porque você fica tão bonita sem maquiagem. E você acha que é um elogio, mas não é, mulher. Ele não quer que você sobressaia mais do que ele. E você ingenuamente tira sua maquiagem. Outra, nossa, você vai usar esse vestido tão apertado? Os homens vão começar a olhar para você. Isso me causa um certo desconforto, porque você sabe que eu morro de ciúmes de você. E aí você pensa, realmente, ele está só querendo cuidar de mim. E você troca de roupa. Então você acaba permitindo que ele exerça um controle sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. E a partir do momento que você permite que ele avance, ele começa a perceber que ele já está te controlando. Então ele pode aumentar o nível de controle. E aí ele começa. Na outra semana, amor, os colegas de trabalho vão sair para um happy hour amanhã, depois do expediente. Eu vou com eles. Poxa, amor, eu tinha programado uma sexta-feira para a gente ficar juntinho assistindo um filme e comendo pizza. Ou então, eu vou na casa da minha mãe esse final de semana para a gente almoçar em família. Poxa, você sabe que a sua mãe não gosta de mim. Ela não queria que a gente ficasse juntos. Poxa, as suas amigas falam mal de mim. Eu tenho certeza que elas gostariam que você continuasse solteira. E aí ele começa a te manipular, ele começa a te isolar da sua rede de proteção, que são os seus amigos, a sua família, aquelas pessoas que gostam de você, que querem te ver bem. Para quê? Para exercer total controle sobre você. Isso é um dos passos principais que o homem abusivo exerce para dominar totalmente a mulher. E quando você não tem mais a quem recorrer, aí ele aumenta cada vez mais as tensões. Ele começa a dizer que antes você se arrumava, agora
você está desleixada, você não cuida mais do seu cabelo, você não cuida mais das suas unhas, você não se arruma mais, você não arruma mais a casa, a comida está uma porcaria, e ele começa a te diminuir, sendo que todas as vezes que você tenta sair dessa situação, ele te ameaça ir embora, ele ameaça buscar outras mulheres, ele começa a te diminuir, dizer que você é burra, que você não presta para nada, que se não fosse por ele, ninguém ia querer você. São manipulações mentais que ele exerce em cima de você, porque você já permitiu esse controle, sem nem perceber que estava permitindo. E quando você se dá conta, você já está num estado emocional tão debilitante que a primeira ideia que você tem de desagradar esse homem, seja por qualquer motivo, qualquer possibilidade de um ato, de uma conduta, de uma postura sua que possa vir a desagradar esse homem, você entra em pânico. Você já se coloca na posição de culpada. Não, eu tenho que ir para casa correndo, porque daqui a pouco o fulano vai chegar e a comida tem que estar pronta. Que isso, mulher? Calma. Ele tem 2 mãos, ele é saudável. Ele pode fazer comida para ele. Não. Ele não gosta de cozinha, ele não gosta de cozinhar, ele gosta da minha comida. E se eu não fizer, eu vou estar desagradando ele. Então você começa a se punir por algo que não tem nada a ver com você. E aí a tensão vai só aumentando, e a gente passa para a terceira fase, que é a da explosão. Essa terceira fase, geralmente, ela vem acompanhada da violência física. Dentro da segunda fase ainda, né, as violências mais comuns que a gente percebe é a violência psicológica, né, com torturas psicológicas, com gaslighting, né, ele te manipulando o tempo todo, ele falando, não, você tá louca, você tá imaginando coisas, né, você é esquizofrênica, e é sempre você a culpada, você a responsável. A gente tem também violências morais, né, com injúrias, com calúnias, com difamações, né, todo esse somatório de humilhações verbais que esse homem provoca em você e com os seus familiares e com os seus amigos. Para quê? Para te descredibilizar, para te humilhar, para te colocar abaixo do subsolo e diminuir a tua autoestima, para te deixar cada vez mais dependente dele. E aí vocês entendem, vão entender na terceira fase por que é um ciclo, né? Isso pode demorar 1 ano, 6 meses, 10 anos, 1 dia, uma vida inteira. Não tem receita de bolo para a violência doméstica. Não existe receita de bolo para o ciclo da violência. Cada perfil de homem é diferente, porque cada perfil de mulher é diferente. As estratégias são as mesmas, mas as formas que eles desenvolvem para exercer esse domínio na mulher varia muito. E aí a gente vai falar agora, né, no próximo bloco, da terceira fase, que é a explosão. E essa explosão, ela justifica o ciclo da violência. E vocês vão entender do que eu estou falando. A gente volta já já. Estamos de volta e agora a gente vai falar da fase da explosão.
Só relembrando as fases. Fase da lua de mel, que tudo tá uma maravilha, tudo tá um conto de fadas, ele é o príncipe, né, encantado no cavalo branco com seus cabelos jogados ao vento. E aí, a partir do momento que ele te conquista, que ele já te tem nas mãos, começa o processo de desgaste desse relacionamento. E aí vem, né, o acúmulo de tensão ou o aumento dessa tensão. Esse aumento da tensão, ele culmina na terceira fase, que é a fase da explosão. Geralmente a fase da explosão, ela acontece quando esse cara fez uso de bebida alcoólica, fez uso de drogas, né, ilícitas de modo geral, ou então a justificativa, né, isso tudo que eu tô falando são justificativas utilizadas pelos homens abusivos para a agressão. E aí, o estresse no trabalho, eu fui demitido, discutir no trânsito, não importa. A culpa nunca vai ser dele. A culpa é sempre de terceiros, quando ela não é sua. E aí ele chega em casa, cansado do trabalho, e ele só quer aproveitar, né, a sua casa, o conforto do seu lar, uma comida quentinha, uma mulher disposta a ter relação sexual com ele, né, atender às necessidades do homem, né? Eu sou seu marido, você tem que estar disposta para mim a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, onde eu quiser. Eu não quero saber se o seu dia foi estressante, se você também discutiu no trabalho, se você também foi demitida, né? Se as crianças passaram mal, se tiveram febre, se você foi na escola discutir algum problema relativo aos filhos, não importa, porque a sua vontade, ela é inferior à minha. Eu, como homem, macho alfa, tenho que ter os meus desejos atendidos na hora que eu quiser. E aí, quando você não está disposta a ter relação comigo, por exemplo, ou quando você prepara uma comida que não é a que eu queria comer, aí eu explodo. Eu taco o prato de comida na parede, eu discuto com você. Se eu quiser ter relação com você e você simular ou transparecer que você não está disposta, eu te acuso de traição. Você está trepando com outro na rua? É por isso que você não quer ter relação comigo? Você está me traindo? E aí vem aqueles nomes pejorativos, sua isso, sua aquilo. Não importa na frente de quem. Se dos filhos, dos vizinhos, dos seus pais, dos meus pais, dos nossos amigos, não importa. E aí eu posso te dar um tapa, eu posso te puxar pelos cabelos, eu te arrasto para dentro do carro, te jogo, né, no banco da frente, vamos para casa, em casa a gente conversa, e aí eu te espanco, eu quebro seu braço, eu te estupro, eu te dou um soco no olho, você chora. Geralmente, se foi a primeira vez, você ameaça ir embora. E aí, quando você ameaça ir embora, começa a catar suas coisas, cata os filhos, é a primeira reação, né? Porque nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Eu vou ser muito veemente com isso. Se você trabalha, você tem o seu emprego, você tem o seu dinheiro, você pensa, eu não mereço passar por isso. Eu me sustento. Por que esse homem acha que pode me bater? E aí você cata as suas coisas, você, eu não preciso disso. E você vai embora. E aí esse homem, ele pensa, fiz cagada. Mas há uma grande diferença entre arrependimento, né? E arrependimento, a outra palavra me fugiu. É culpa e arrependimento. Remorso e arrependimento. O remorso acontece quando eu tenho consciência de que a ação que eu pratiquei causou um mal
a terceiro. Arrependimento é quando eu tenho consciência de que a ação que eu pratiquei causou mal para mim. O único prejudicado sou eu. Por quê? A minha mulher foi embora de casa porque eu bati nela, eu gritei com ela, eu estuprei ela. Quem vai fazer comida para mim? Quem vai me servir na cama? Quem vai limpar a casa? Quem vai cuidar das crianças? Quem vai ser o meu objeto de adoração para mim? Quem vai me bajular, né? Para quem eu vou estar mais bonito e ela vai estar menos bonita, né? Para que eu possa sobressair. Então, eu começo a pesar essas questões e eu chego à conclusão de que o mais prejudicado sou eu. E aí entra a quarta fase, né? Que é a fase novamente da lua de mel, mas é uma lua de mel falsa. E aí sim vocês vão entender o porquê do ciclo da violência. Não importa se você é uma mulher independente, se você trabalha ou se você não trabalha. Se você não trabalha, se você depende economicamente, exclusivamente desse homem, esse ciclo ele se intensifica muito mais rápido, porque você depende exclusivamente desse homem. Então, as armas que ele tem para te dominar, elas são muito mais fortes e muito mais incisivas. A mulher que é independente, ele tem que se articular de outras maneiras para poder te dominar. E aí entra o psicológico, ele entra com o emocional. É onde a maioria das mulheres cai na teia. Ele está arrependido. Não porque ele te fez mal, mas porque ele está sendo prejudicado nessa explosão, nessa perda de cabeça momentânea que ele teve, que causou a sua saída de casa. E aí o que ele faz? Vou ter que botar o meu orgulho no potinho, guardar no meu bolso e ir atrás dessa mulher. É onde ele vai no seu trabalho, ele vai na sua escola, na faculdade, na casa dos seus pais, né, para onde você voltou, com aquele buquê de flores maravilhoso, com aquela caixa de bombom. Ele vai mais além. Ele te pede em casamento. Vamos ser uma família? Ou então o seu sonho é ser mãe. Ele pega no emocional. Vamos tentar ter um filho? Eu sei que é teu sonho. Não é o dele. Não é o que ele quer. É o que você quer. E aí ele entra nessa ferida, nesse buraco que existe dentro de você. Vamos fazer uma viagem, só nós dois. Vamos ter a nossa lua de mel. Vamos fazer terapia de casal. Eu tô muito nervoso. Eu sou dependente. Eu vou entrar por narcóticos anônimos, por alcoólicos anônimos. Eu vou tratar a minha raiva. Eu vou mudar de emprego. Eu vou procurar um emprego. Sabe? Ele começa a criar mecanismos para que você tenha compaixão. Para que você pense, ele está tentando mudar. Nossa, eu sou uma bruxa. Eu sou uma megera. Esse homem está tentando. Ele veio atrás de mim. Olha como ele está mudado. Ele chorou. Homem não chora. Ele se ajoelhou nos meus pés. Ele me pediu em casamento. Ele me trouxe flores. E aí, nós mulheres que somos biologicamente mais emocionais do que os homens, a gente acaba acreditando. E o ciclo está fechado. O próximo bloco eu vou explicar para vocês exatamente como que isso funciona e por que ele é chamado de ciclo. Não sai daí. Estamos de volta e agora para finalizar o porquê se chama ciclo da violência. Vocês lembram no primeiro bloco quando eu falei que geralmente a sociedade ela costuma dizer
que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, porque ela sempre volta, ela apanha, ela é mulher de malandro, enfim. Essas frases geralmente são ditas por pessoas que não têm entendimento do que é o ciclo da violência e principalmente do que é a violência doméstica. Eu estava falando no bloco anterior que se você é uma mulher independente, tem o seu dinheiro, tem o seu trabalho, enfim, é uma mulher esclarecida, não te isenta da possibilidade de vir a sofrer a violência doméstica e está inserida dentro do contexto do ciclo da violência. O homem vai ter mais dificuldade de te enredar. Agora, quando você não é uma mulher independente financeiramente, quando você casou muito jovem e geralmente ele te proíbe de estudar, de ter um emprego, exatamente para exercer o domínio, né, total em cima de você, é muito mais difícil sair e perceber que você está vivendo em um relacionamento abusivo. Então, o ciclo ele é muito mais complexo e muito mais fechado, né? Então, quando ele te manipula, geralmente quando tem filhos inseridos dentro desse contexto, a mulher, ela permite estar dentro desse contexto, porque a primeira coisa que ela pensa é o seguinte: eu não trabalho. Se eu me separar, por mais que eu esteja com meu braço quebrado, com meu útero perfurado, que ele tenha me obrigado a fazer abortos, ou que ele tenha me obrigado a estar constantemente grávida, que ele não me deixe trabalhar, que ele não me deixe sair de casa, que eu perdi o contato com a família, com os amigos, enfim, todo esse contexto de tudo que eu falei aqui hoje, ela pensa: como que eu vou sustentar os meus filhos? Ou como que eu vou me sustentar? Como que eu vou pagar um aluguel, comprar comida, né, ter um teto sobre a minha cabeça, sobre a cabeça dos meus filhos, dar estudo, né, sustentar os meus filhos sozinha. Então, ela tendo um afã assim de sair desse relacionamento abusivo, onde ela é constantemente violentada de todas as formas previstas na Lei Maria da Penha, quando ela se depara fora desse contexto e se assusta com essa realidade que ela não está acostumada, e ela olha para os seus filhos e ela vê que ela está perdida e sozinha porque ele fez isso com você, ele te isolou, ele te deixou sem uma rede de apoio, ele fez você acreditar que você realmente está sozinha e que sem ele você não consegue sobreviver, você entra em pânico. E aí quando ele volta todo carinhoso, todo caridoso, todo amoroso e te promete mudar, você acredita. E aí você volta. Você volta porque você não tem para onde ir. Você volta porque você confia nele. Você volta porque você tem medo de realmente não conseguir sobreviver sem ele. Porque ele te fez acreditar que você é inútil, incapaz, indefesa. Ele te fez acreditar que sem ele você não é nada e nem ninguém. E é exatamente por esse motivo que a gente não pode condenar nenhuma mulher que volta com o seu agressor. Porque ela precisa de um tempo para se entender como vítima de violência doméstica, como estar vivendo em um relacionamento abusivo e principalmente que ela não está sozinha, que existe uma rede de proteção, que existe onde essa mulher procurar ajuda, que hoje uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem direito ao aluguel social, que os filhos dessa mulher, se ela tem uma medida protetiva, eles têm direito à matrícula em qualquer região do município, em qualquer região do estado. É garantido aos filhos dessa mulher poder sair de uma escola e ser matriculado em outra se ele descumprir uma medida protetiva. E se ele descumprir a medida protetiva, ele vai ser preso. Não é para você viver constantemente com medo desse homem.
A gente precisa mostrar para essas mulheres que existe luz no fim do túnel, que é possível quebrar o ciclo da violência e que não, esse homem não vai mudar. Porque o homem abusivo, ele não nos enxerga como seres humanos. Eles nos enxergam como meros objetos de propriedade dele, que eles podem fazer o que bem entender com a gente e a gente não pode reclamar. Então, quando eu digo para vocês que o ciclo da violência, ele é cruel, porque ele faz com que outras mulheres apontem o dedo para a mulher que está sofrendo a violência doméstica e a julgue, a critique, a condene, a chame de mulher de malandro que gosta de apanhar. Não, nenhuma mulher gosta de apanhar. O que existe é uma mulher machucada demais para se opor ao seu agressor, com medo demais para denunciar o seu agressor, pobre demais para sair desse relacionamento abusivo, ou abalada emocionalmente, psicologicamente demais para conseguir ter forças para sair desse círculo de violência, porque ele vai se perpetuando. Ele te bate, te pede desculpas, se arrepende, volta com você e começa tudo de novo. A diferença é que as agressões, elas vão aumentando de intensidade e de frequência. O que antes era só um xingamento, um cala a boca sua burra, hoje pode ser um soco na cara, um braço quebrado, e amanhã isso pode evoluir para uma facada, pode evoluir para um estupro em si, um estupro coletivo, inclusive, pode evoluir para uma tentativa de feminicídio ou pior, para, sim, um feminicídio. Então, a violência doméstica, num contexto geral, ela é muito perigosa e ela está aumentando cada vez mais. Não porque, de fato, os homens estão se tornando mais agressivos, mas também, por outro lado, porque as mulheres estão denunciando mais, estão criando mais coragem. A rede de proteção, ela tem aumentado. E esse é o objetivo do programa Lei Maria da Penha, de conscientizar, fazer você enxergar que o que você está vivendo dentro do seu relacionamento pode ser um relacionamento abusivo, te fazer enxergar os sinais do ciclo da violência. Opa, peraí, isso é chantagem, ele está me manipulando, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, eu estou no ciclo da violência. E se identificar em qual fase você está vivendo. A fase da explosão é um risco, porque os feminicídios, eles geralmente acontecem na fase da explosão. Aquele momento em que ele vai e te dá um tapa, te enfia uma faca, te enforca, te dá um tiro. Então, o programa é exatamente para isso, fazer você entender os sinais, fazer você se enxergar enquanto vítima e o principal, não se calar, denunciar, porque a denúncia faz com que a gente identifique o agressor, prenda o agressor e te faça livre, porque juntas nós somos muito mais fortes. Espero vocês no próximo programa.